Dando sequência, então, ao nosso conteúdo, se você já assistiu a última transmissão sobre sistemas numéricos, você já viu, então, aqui que as nossas unidades de medida, elas são calculadas a partir dos bytes que possui aqui. Então, a gente vai ter 1024 bytes, um conjuntinho, vai formar um kilobyte, 1024 kilobytes forma 1 megabyte, 1024 megabytes forma 1 gigabyte, depois vai para o terabyte e assim por diante. Então a gente vai ver como é que faz a conversão de algumas dessas unidades de medida. Tá? Neste documento aqui, eu tenho uma série de atividades, de exercícios para a gente testar, para a gente ver como é que funciona. Então vamos lá, começando pelos mais simples, tá? Lembrando que quando tiver em maiúsculo, significa megabytes, do byte maiúsculo. Quando tiver em minúsculo, significa bit. Tá? Isso vai ter uma diferença para quando a gente for falar de velocidade. Nos primeiros a gente vai falar de tamanho de arquivo de armazenamento. Então vamos lá, quero converter 2,5 gigabytes para megabyte. Então vamos pegar aqui 2,5 vezes, como está em gigabyte, né, 2,5 GB, vezes, cada gigabyte possui 1024 MB, ou seja, megabytes. Então a gente vai multiplicar aqui 2,5 vezes 1024, temos um total de 2.560 megabytes, ok? Fácil. Agora, se a gente pergunta, quantos arquivos de 30 megabytes cabem em um espaço de meio gigabyte? A gente sabe que meio gigabyte vai ser 512 megabytes, tá? MB. E a gente quer saber quantos arquivos de 30 MB cabem aqui. Então, nós vamos dividir isso daqui por 30 arquivos e vamos encontrar lá 512 dividido por 30, vamos ter ali que cabe 17,6. Como a gente não pode ter 0,06 de um arquivo, cabem 17 arquivos. Tá? Não cabe 17,5, 17, nada. Cabem 17 arquivos. Um pedaço de arquivo que ficou sobrando não vai caber nesse espaço de meio gigabyte. Então, vamos lá. Agora, um pendrive, né? Antigamente a gente tinha pendrive de 2 GB, hoje tudo é de 4 para cima. Mas vamos considerar que o arquivo de áudio, ele tem em média 6 megabytes cada música. E a gente tem um pendrive de 2 gigabytes que a gente quer usar lá para colocar no carro. Quantas músicas cabem nele? Fazendo essa estimativa. Então, 2 gigabytes vão ser 2 vezes os 1024 MB aqui, para a gente saber, né, quanto que vai ter ali. Nós vamos ter um total de 2048 MB. E agora é só a gente pegar, então, 2048 MB e dividir pelos 6. Então, vamos lá. 2048 dividido por 6, a gente vai ter ali uma média de 341 músicas também, tá? Porque não podemos ter 0,3 de uma música. Então, vamos lá. Se eu quiser fazer a verificação, é só eu multiplicar, né? 341 músicas, multiplica por 6 megabytes cada uma, 341 vezes 6, a gente vai ter lá os 2.048 megabytes, certo? Numa pasta com 5,2 gigabytes de arquivo, precisa ser gravada em CD. E aí, a primeira coisa que a gente tem que saber é quanto cabe em um CD. E aí vem o trabalho da pesquisa. Se vocês forem jogar lá na web, numa ferramenta de busca, vocês vão ver que um CD, ele possui 700 MB aqui, ok? Então, essa é a nossa primeira informação. O CD possui 700 MB.
E agora a gente vai fazer um cálculo então. Quantos CDs eu preciso para colocar esses 5,2 GB? Primeiro vamos transformar ele em MB, né? Multiplicando por 1024 MB, nós vamos ter aqui, vamos para a calculadora, 5,2 vezes 1024 dá 5.300. Eu vou arredondar aqui para... vou deixar 324 mesmo, tá? 5.324 MB. E aí agora a gente tem que gravar isso aqui nos CDs, e cada CD tem 700. Então, nós vamos dividir isso por porções de 700 MB para ver quantos CDs vai precisar. Então, eu vou só dividir aqui por 700. E a gente vai precisar de 7.6 CDs. Só que tem um detalhe, né? 7,6. Você não pode comprar 60% de um CD. Então, nós vamos precisar de 8 CDs para gravar tudo isso. Então, a resposta é 8 CDs. Aqui. Ok? E agora o tamanho de um disquete. Disquete é aquela ferramenta que aquele dispositivo que a gente nem conhece mais, né? Que é bem antigo, mas antigamente ele tinha antigamente não, né? Os disquetes antigamente eles tinham 1,44 MB. E aí é a pergunta clássica, né? Logo aqui começou a surgir os CDs. Quantos disquetes cabem dentro de um CD? Então nós vamos dividir lá. Vamos pegar ali os 700 MB. E vamos dividir isso por o que tem um disquete, né? Que é 1,44 MB. Vamos descobrir agora. Então, 700 dividido por 1,44, 486,1, tá? Então, cabe tranquilamente 486 disquetes. Aqui. Fiz tudo errado. Vou escrever bem erradão mesmo, assim. Disquetes. Bom, quantos CDs cabem em um DVD? Um CD, ele tem 700 e o DVD, ele tem 4,7 gigabytes. Tá? Isso vocês podem jogar lá na web. Todo o DVD por padrão é isso, tá? O CD, por que ele é usado para música e o DVD para vídeo, para filme? Porque músicas a gente consegue colocar bastantes dentro de um CD. Um filme, ele precisa de mais de 700 MB. Um filme de 2 horas, ele costuma ocupar ali em torno de 4 gigabytes na maioria das codificações. Então, ele vai caber ali, né? O mais apropriado da mídia é o DVD, por isso que se usa DVD para filme. Mas dá para gravar filme também em um CD, desde que seja menos tempo de filme. E dá para colocar muita música também dentro de um DVD. Então vamos lá, 4,7 GB. Primeiro passo, converter isso aqui então, né? 4,7 GB vezes 1024 MB. E nós vamos ter um total, então, de, vamos ver aqui, 4,7 vezes 24, 4.812,8. Vou deixar arredondar para 4.812, tá? Aqui. Ou pode arredondar para 3. E depois que a gente descobriu quantos, então, quantos megabytes possui um CD, a gente vai dividir isso pelo que cabe em cada CD, ou seja, dividido por 700 MB, tá? Então, isso vai ser igual, a gente vai dividir lá, dividido por 700, temos ali uma média de 6,8 DVDs. E aí, se vocês quiserem deixar o 6,8, a gente pode considerar, né, 6,8. Mas a pergunta é, quantos CDs cabem? E aí seria o CDs completo, né, dentro de um DVD. Você não pode colocar 0,8 de um CD. Então, cabe 6 CDs. E se tu quiser colocar o que sobrou ali, não dá para colocar mais um CD. Então, cabe por completo 6 CDs. Tá? Em um HD de 2 TB, que é um HD mais ou menos comum, que a gente pode comprar hoje na web para colocar no PC, a média hoje é, em 2020, né, 1 TB, 2 TB,
Quantos arquivos de vídeo de 720 megabytes cabe? Bom, e aí aqui é vários passos. Primeiro, a gente tem que converter o terabyte para o gigabyte. Então, a gente sabe que 2 TB vezes 1024 GB vai ser igual de 2048 GB. E agora, a gente vai transformar isso daqui em megabytes, porque os nossos arquivos de vídeo estão em megabytes. Então, vamos lá. Multiplicamos isso por 1024 MB. E agora vai dar um número bem grande. Então, vamos lá. 2048 vezes 1024 vai dar ali 2 milhões. 2097. Eita. 97. 152. Bom, pronto. MB. E agora, a gente vai dividir isso, então, pelo número de filmes. Se nós temos 720 megabytes para cada filme, a gente quer colocar muitos desses até encher esse HD, então a gente vai dividir isso aqui por 720 MB para cada filme. Um filme, vamos dividir. Dividido por 720. Bom, cabe por completo, e aí vem de novo a questão, não dá para colocar 71% de um filme, tem que colocar ele inteiro, ou sobra um pouco de espaço que não cabe um outro. Então, cabe ao todo 2.912 filmes, certo? Claro que um filme tem muito mais, normalmente tem mais de 720 megabytes, da resolução que a gente baixa. Bom, mas esses aqui eram os cálculos que a gente faz sobre armazenamento. E agora a gente vai passar para a velocidade de transmissão da informação, que é o que a gente vai calcular na web. E aí pensa o seguinte, e agora vem uma coisa que vai surpreender um pouco vocês. Quando a gente contrata um plano lá de 10 MB, a gente pensa assim, bom, um plano de 10 MB eu consigo baixar 10 megabytes por segundo. Só que aí é que vem a confusão. Quando a gente olha para a unidade de medida na web, a transferência não é feita em megabytes, e sim em megabits. E aí é que está a coisa, porque ele transfere bit por bit, ou seja, tu não vai transferir uma letra inteira, tu vai transferir cada um daqueles bits que compõem aquela letra. Então, uma letra possui um byte, mas ele tem que transferir binário, cada número do binário de cada vez. Então, são 8 bits. E aí a unidade de medida de transferência é sempre medida em bits. Por isso que quando a gente pega um contrato, a gente olha no site, a gente está ali em MB e o B está minúsculo, porque é megabit por segundo e não megabyte. Então a primeira coisa que a gente tem que descobrir é quantos megabytes eu consigo transferir se eu tenho uma conexão de 10 Mbps, que é megabits por segundo. Bom, então a gente volta a olhar aqui para a nossa tabelinha. Se forem 10 bytes, eu vou ter, 1 é 8, 10 vai ser 80. Então, a gente transforma isso multiplicando por 80. A gente pega o número de bits e faz lá o bytes vezes 8. Então, tudo que a gente vai fazer aqui é multiplicar por 8, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, então, descobrir qual é a nossa verdadeira taxa de download e upload em megabytes, porque os nossos arquivos eles estão em megabytes, então a gente precisa saber o tempo calculando por arquivo. Então vamos lá, primeiro, download. Vamos descobrir quanto é que é essa taxa. 10 MB, se eu quero converter bits para bytes, ou melhor, de bytes para bits, eu tenho que pegar aqui isso aqui, se eu quero converter bytes para bits, eu pego o meu número de bytes e multiplico por 8. Eu vou saber quantos bits vai dar. E se for o contrário, e se eu tiver x bits e eu quero saber quanto dá em bytes, eu faço a operação inversa. Eu divido por 8. Então, o nosso primeiro passo aqui é
eu tenho 10 megabits, eu vou transformar para bytes. Então, eu vou dividir por 8. 10 MB. E aí, a gente vai ter que primeiro transformar isso daqui. Ou melhor, vamos direto dividir, tá? 10 MB dividido por 8, a gente vai ter então que a nossa verdadeira taxa é 10 sobre 8, 1,25 MB. 1,25 MB. Então, isso é que a gente consegue transferir em 1 segundo. Eu contrato 10 Mbps, mas ele baixa 1,25 megabyte de um arquivo, tá? Então, se eu tiver um arquivo de 10 megabytes, ele não vai baixar em 1 segundo, ele vai baixar em 8 segundos. Tá? E agora a gente tem que descobrir a taxa de upload, porque algumas das nossas perguntas, né, a gente tem que responder sobre o upload também. E a taxa de upload, ela é normalmente nos nossos contratos de internet, ela é cedida pelo nosso provedor como sendo a metade do download. Então eles anunciam lá um plano de 50 Mbps, que é para download, mas o nosso upload é de 25. E o upload é o quê? É quando o nosso computador envia os dados. Então, metade, né? 5 MB dividido por 8. E ali eu vou ter que vai ser a metade. Então, 5 dividido por 8, eu vou ter 0,25 megabytes. 0,625 megabytes. Tá? Essa aqui é a nossa taxa de upload, 0,62,5 megabytes por segundo que estão sendo subidos. Tá? E como os nossos arquivos estão em megabytes, a gente vai deixar isso aqui dessa forma. Então, agora é só a gente fazer as continhas, certo? Quanto tempo leva para baixar um arquivo de 20 megabytes? Não é 10 segundos, porque não é 20 megabits. Então, a gente vai primeiro pegar esse... Aqui é só dividir, né, gente? Ó, a nossa download real é isso. Então, eu vou ter lá 20 MB dividido por 1,25 MB por segundo. E aí a gente representa assim, ó, o MB maiúsculo por segundo, tá? Que é diferente de eu representar isso aqui, que é megabit por segundo. Então, vamos lá. Aqui, dividindo isso, então, 20 dividido por 1,25, vamos ter 16, e agora é 16 segundos, né? Porque se isso aqui é por segundo, e isso aqui é o arquivo total, eu vou ter lá um total de 16 segundos, aqui. E agora um arquivo de 2,5 gigabytes. Uma internet de 10 Mbps, isso aqui vai demorar. Então, nós vamos primeiro dividir aqui. Multiplicar isso aqui por 1024 para transformar em MB. 10,5 GB vezes 1024 MB. E nós vamos ter, então, que a gente tem... A gente até fez esse cálculo aqui, né? Exatamente. 2560. 2560 MB. Ok. E agora a gente vai dividir. Esse é o arquivo total. A gente divide, então, pelo nosso tempo, pelo que ele baixa em cada segundo, que é o 1,25. E agora a gente encontra a resposta de quanto tempo? 2560 dividido por 1,25. 2048 segundos. Só que 2048 segundos é muito tempo. Então, o que a gente pode fazer é converter isso daqui, 2048 segundos. A gente pode tentar transformar isso aqui em minutos. Então, vamos dividir. 2048 segundos divide por 60 e a gente vai ter que vai levar um pouco mais de 34 minutos para fazer o download. Então, vamos lá.
ou mais ou menos 34 minutos, certo? Mais ou menos. Né? E agora nós vamos para aqui. Quanto tempo para fazer o upload de 512 megabytes? Considerando, né, que a taxa de upload é de 50%. Então, a gente já tem aqui a nossa taxa de upload. Então, 512 megabytes é o tamanho do arquivo que está no meu computador e eu quero subir isso lá para o meu Google Drive ou para qualquer lugar da nuvem. Então, nós vamos pegar esses 512 MB e vamos dividir por esse tempo aqui. Já está em megabytes, 512 MB, aqui, dividido por 0. Que é o que ele consegue fazer em cada segundo, tá? Por segundo. Então, vamos lá, 512 dividido por 6,5. Nós vamos ter um total de 819 segundos. E agora a gente vai fazer ali um cálculo para transformar isso aqui em minutos. Então, vamos lá, divide por 60, mais ou menos 13, 14. Vou botar ali, ou mais ou menos 14 minutos. Pronto. E agora, quanto tempo levaria para baixar os 3.7 GB se a conexão fosse de 50 Mbps? Agora a gente tem que achar a nossa taxa de upload. Vamos lá então, download. Só precisa do download, na verdade, né? 50 Mbps, assim como a gente fez aqui, ó, que a gente dividiu por 8, 50 MB minúsculo S dividido por 8 vai ser igual, vamos lá, 50 sobre 8, 6.25. 6,25 MB por segundo. Ali. Ok, então agora a gente vai lá. Vamos transformar esses 3.7 gigabytes para megabytes, né? Porque a gente vai ter que dividir megabyte por megabyte. Tá? 3.7 vezes 1024 MB é igual a 3.7 vezes 1024, ali, 3788, 89, vamos arredondar, tá? Para facilitar o nosso cálculo, MB, é isso aqui, ok? Isso é tudo que a gente tem que baixar, e a gente sabe que a cada segundo ele baixa 6.25, então vamos dividir por 6.25 MB por segundo. Tá, vamos lá então. Dividimos por 6.25. Ali. Então ele vai levar 600, uma média de 606 segundos, aproximadamente. Ou, vamos dividir isso por 60, mais ou menos 10 minutos. Aqui, certo? Mais ou menos 10 minutos. E agora, quanto tempo levaria para baixar um filme que ocupe um DVD inteiro? Ah, essa é muito parecida. A diferença é que aqui é 3.7 GB e aqui é 4.7 GB, tá? Então, a única coisa que a gente vai mudar é... aqui... é que no nosso cálculo é 4.7 GB, tá? 4.7 GB vezes isso aqui, então vamos ver,
4.7 vezes 1024, deu um total de 4.812. 4.812. 813. Vou arredondar o 8 ali. E aí a gente vai dividir isso aqui por 6,25. E nós vamos ter um total de 770, mais ou menos. 770. E dividindo isso aqui, então, por 60 segundos, a gente vai ter mais ou menos 13 minutos. 13 minutos, tá? Bom, agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo e imaginar como era a internet lá nos seus primórdios, por volta de 15, 20 anos atrás, quando a internet chegou no Brasil e não era medido em Mbps, era medido em kbps, não era megabits, era kilobits, era muito mais lento. Então, uma internet, antigamente, ela era discada, porque era aquela conexão que a gente tinha a partir da rede telefônica, não era fibra ótica, não era rádio, era conexão ADSL, como a gente chamava. Então, aqui, era normal a gente ter em casa uma conexão de 30 kbps. E a gente tinha que fazer o upload de uma foto, assim, bem grande, tirada com uma câmera melhorzinha, né? Que dava lá um arquivo de 2.4 megabytes. Na verdade, naquela época as câmeras não tinham resolução para isso ainda, então era normal de ter uma câmera de 4, 5 megapixels que gerava uma foto com 1 megabyte no máximo. Mas vamos considerar uma foto bem grande de 2.4 megabytes, tá? E a nossa conexão de 30 kbps. A gente tem que transformar isso aqui em kilobits. De kilobits para kilobytes. E depois transformar esses mega para kilobytes também. E a gente tem que calcular a taxa de upload e a taxa de download. Então vamos começar pegando aqui para descobrir quanto que era a nossa taxa de upload e download real. Aí a gente vai pegar então os 30 KB, e vamos dividir por 8. Vamos lá, 30 sobre 8, 3.75. 3.75 e é KB, né? 3.75 kilobytes, gente, por segundo, imagina só, né? E aí a metade, então, 15 kbps, 15 kbps sobre 8, 1.87. Aqui, 1. Eu aqui vou usar a casa decimal mesmo, porque, né, a gente está trabalhando com tão pouquinhos que vai fazer diferença. E aí a gente vai ver então, essas são nossas taxas de download e upload em kilobytes real. E agora a gente vai pegar o arquivo que a gente tem. Arquivo. Ele tem 2,4 MB e a gente vai transformar ele para KB, que é kilobytes. Então a gente multiplica por 1024 e a gente vai ter lá então 2.4, 1024 vezes 2.4, 2.457. 2.457,6. Vou arredondar para 8 aqui, tá? 2.458 kilobytes. E agora é só a gente fazer, então, pegar lá tempo de download, a gente vai pegar o nosso arquivo e vai dividir por essa taxinha aqui. Então, nós temos lá 2.458 KB dividido por 3.5 por segundo. Nós temos um total dividido 3.75, 655 segundos. 655, vou botar aqui aproximado, né? Aproximado, 355 segundos. Ou, vamos dividir isso aqui por 60 para ver quantos minutos dava.
mais ou menos 11 minutos. 11 minutos para download. Bom, como a minha pergunta é, como eu sei que esse mesmo arquivo, o tempo de download, de upload dele, né, considerando que a taxa de upload, ela é metade da de download, eu sei que o que vai acontecer? Vai ser o dobro do tempo, tá? Não preciso nem perder tempo fazendo o cálculo aqui. Se é a metade da velocidade, leva o dobro, ou seja, mais ou menos 22 minutos, certo? Então, gente, é bem complicado, né? Pode parecer um pouquinho complicado fazer esses cálculos todos, mas é isso daí, então.